Jornalismo de verdade. Jornal da Onda. Nós já estamos de volta com o Jornal da Onda, segundo bloco. Muita informação para você que se liga aqui na Onda 9 FM e a gente sempre te deixa muito bem informado. Muita informação para você aqui pela rádio Onda Nova FM com o Jornal da Onda. Agradecendo o carinho da audiência, você que está acompanhando a gente no centro da cidade, muito obrigado pela sua audiência. Você que está nos bairros da cidade aí, aquele abraço para você. Na zona rural também, sítios, fazendas, comunidades rurais, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Você que nos ouve internacionalmente também, a turma aí dos Estados Unidos, Portugal, Londres, Canadá, muito obrigado pela audiência de todos que acompanham a programação da Onda Nova FM. Seguindo o Jornal da Onda, vamos com informação. Olha, Lula está no Chile e participa de reunião sobre defesa da democracia. Quem tem as informações é o Gésio Passos, aqui no Jornal da Onda. O presidente Lula participa nesta segunda-feira, no Chile, de uma reunião de alto nível sobre a defesa da democracia, organizada pelo presidente chileno Gabriel Boric. Também participam do evento os presidentes da Colômbia, Espanha e Uruguai. 3 temas vão ser discutidos: a defesa da democracia e do multilateralismo, o combate às desigualdades e o enfrentamento à desinformação e às tecnologias digitais. A reunião vai ser reservada para os chefes de Estado e será seguida de um encontro com representantes da sociedade civil, do meio acadêmico e de centros de pesquisa. Para o Ministério das Relações Exteriores, a reunião vai dar seguimento ao encontro Em Defesa da Democracia, Lutando contra o Extremismo, realizado em 2024, após convocação do presidente Lula e do presidente da Espanha, Pedro Sánchez. Uma outra edição desta iniciativa vai ocorrer durante a Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York, em setembro deste ano. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos. Informação com credibilidade, seriedade e imparcialidade. Jornal da Onda. O Ceará registrou o primeiro foco de gripe aviária, a influenza aviária de alta patogenicidade, o H5N1, em aves de uma propriedade com criação de subsistência, ou seja, apenas para consumo do próprio criador. O caso ocorreu em Quixeramobim, no Sertão Central, e foi confirmado pela Agência de Defesa Agropecuária do Estado na quinta-feira, depois de análise feita pelo Laboratório Federal de Defesa Agropecuário em Campinas. As ações previstas no Plano Nacional de Contingência de Influenza Aviária começaram com a interdição da propriedade e o saneamento e eutanásia das aves. Uma investigação complementar, num raio de 10 quilômetros da área e de possíveis vínculos com outras propriedades, está sendo feita. E importante reforçar que o consumo de carne de aves e ovos armazenados em casa ou em pontos de venda é seguro, porque a gripe aviária não é transmitida por meio do consumo. Até o momento, segundo a Agência de Defesa Agropecuária do Ceará, o Brasil tem detectados 181 casos de influenza aviária, sendo 172 em aves silvestres, 1 em aves comerciais e 8 em aves de subsistência, todos controlados. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti. Jornal da Onda. Mantém você sempre bem informado. O Brasil agora possui a maior fábrica de criação dos chamados mosquitos do bem do mundo. A Volbito Brasil, localizada em Curitiba, no Paraná, foi inaugurada no sábado e é a maior biofábrica do mundo especializada na criação do mosquito Aedes aegypti com inserção da bactéria Wolbachia. A tecnologia inovadora que bloqueia o vírus no interior do mosquito vai ajudar no controle de doenças como dengue, zika e chikungunya. A expectativa é que cerca de 140 milhões de brasileiros sejam beneficiados pela iniciativa nos próximos anos. A fábrica teve investimento de mais de 82 milhões de reais e é resultado de uma parceria entre a Fiocruz, a Volbito do Brasil, o Instituto de Tecnologia do Paraná, o Instituto de Biologia Molecular do Paraná e o World Mosquito Program.
ela vai atender a demandas do Ministério da Saúde brasileiro. O ministro Alexandre Padilha destacou que a fábrica é um exemplo da importância da continuidade de projetos de interesse público, independentemente do governo. Compromisso de todo o Ministério da Saúde ao longo desses anos, para que a gente pudesse chegar no dia de hoje e falar com tanto orgulho que a gente está inaugurando a maior fábrica dessa tecnologia do mundo, mostrando o tamanho e a força e a importância de ter continuidade nos projetos, o quanto que a gente às vezes interrompe uma ideia, um projeto, uma pesquisa, um esforço, um investimento pela descontinuidade dos projetos, e assim a gente consegue garantir essa continuidade e o Brasil avança cada vez mais. Desde 2014 nós fizemos o início desse teste em Niterói e reduziu quase 70% os casos de dengue. Inicialmente, os mosquitos eram produzidos na biofábrica da Fiocruz, no Rio de Janeiro. Com a ampliação do método de produção de mosquitos infectados com a Wolbachia, o Ministério da Saúde espera controlar as arboviroses de forma mais eficiente, superando o modelo tradicional focado apenas em inseticidas. O método já estava em uso em menor escala no país há 10 anos. Com a nova biofábrica, a produção alcança 100 milhões de ovos por semana e apresenta bom custo-benefício para o governo. Para cada R$1 investido, o país economiza até R$500 em medicamentos, internações e tratamentos. Essa iniciativa posiciona o Brasil como referência global no controle de arboviroses, com a tecnologia já adotada em 14 países. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler. Jornalismo de verdade. Jornal da Onda. Previsão do tempo e a temperatura. Como vai ficar o tempo entre os dias 18 a 24 de julho, esse início da segunda quinzena de julho? Será que vai ser com tempo nublado, como tivemos aí a primeira quinzena, com muita nebulosidade, até que dificultou, umidade alta, né? Dificultou em algumas regiões os cafeicultores a secarem o café. Tivemos poucas horas de sol. Mas o que aconteceu nessa primeira quinzena e o que está previsto aí para os próximos dias? Nós podemos observar que tivemos chuvas nessa primeira quinzena, até chuvas moderadas no Vale do Rio Doce, Mucuri, Jequitinhonha, em alguns municípios do norte de Minas. 2 frentes frias passaram ao longo do litoral e toda aquela nebulosidade se deve a uma alta pressão que se estacionou no litoral sul do Brasil, trazendo muita umidade do Oceano Atlântico para o continente. Estão organizando muitas nuvens em praticamente todas as regiões aqui de Minas Gerais. Nós podemos observar que o sistema já está enfraquecendo, então de agora em diante o sol volta a predominar, principalmente na sexta e no sábado em todo o estado de Minas, mas o tempo vai mudar no domingo. Vamos dizer, uma nova frente fria vai passar ao longo do litoral da região sudeste, ela está vindo do sul do Brasil, vai passar com fraquidicidade e nuvens provenientes ainda do Oceano Atlântico, deve deixar aí no domingo, segunda e a terça com muita nebulosidade no Vale do Mucuri, Vale do Jequitinhonha e com possibilidade de ocorrência de chuvas entre 10 a 20 milímetros. Mas a partir de quarta-feira, o sol volta a predominar em praticamente todo o estado. Mesmo no domingo, segunda e terça, o sol vai predominar nas regiões norte, noroeste, Triângulo Central e Sul de Minas. Então, essa semana vai ser marcada aí por uma mudança nas condições do tempo, aí mais no sul de Minas, na Zona da Mata, então entre Varginha, São Lourenço, Lambari, São João del Rei, na Zona da Mata, Juiz de Fora, Manhuaçu, Manhumirim, nos vales do Rio Doce e Jequitinhonha, entre Caratinga, Governador Valadares, Teófilo Otoni, Rubim, Almenara. Então vamos ter uma mudança nas condições do tempo, principalmente no domingo e na segunda. A partir da terça, a nebulosidade começa a diminuir, aí as condições meteorológicas já deverão ficar favoráveis à secagem do café em todas as regiões do estado, né, cafeeiras, e com baixa umidade relativa do ar. Jornal da Onda, informação com credibilidade no seu rádio. Está aí a previsão do tempo. Você acabou de conferir a previsão para nossa região, Vale do Jequitinhonha e também para o Vale do Mucuri. Esse é o Jornal da Onda, sempre te deixando muito bem informado todos os dias nesse mesmo horário. E a gente traz aí as principais notícias do Brasil e do mundo
os principais destaques, né? As manchetes aí que circulam em todo o Brasil, você confere aqui no Jornal da Onda. Agradecendo a audiência do meu amigo Baixinho do Alho, sempre acompanhando o Jornal da Onda. O Sebastião lá em Duas Barras está ouvindo o nosso programa todos os dias, tá acompanhando o Jornal da Onda. Obrigado pela audiência. A Maria da Lavanderia também sempre ouve a gente, o João e a Maria lá do bairro Pantanal. Por aqui a gente segue te deixando muito bem informado. Lembrando, daqui a pouquinho tem as notícias do esporte, viu? Fique ligado, vamos falar aí sobre a 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouquinho todos os resultados aqui no Jornal da Onda. Olha, uma pesquisa revela que favelas têm renda de 300 bilhões ao ano. Vamos às informações do Nadson Neuer. As favelas brasileiras têm renda total de 300 bilhões de reais por ano. Esta é uma das estimativas reveladas pela pesquisa realizada pelo Instituto Data Favela em conjunto com a Central Única de Favelas e o Favela Holding entre os dias 3 e 6 de julho deste ano. O censo ouviu mais de 16 mil moradores das favelas em todo o país, incluindo territórios periféricos, ribeirinhos e quilombolas. Somente este dado revela a potência econômica destas comunidades. Esse valor está acima da renda de 22 estados da federação e é maior que o Produto Interno Bruto, que é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos de países como Uruguai e Peru. O Brasil tem cerca de 12.300 favelas que abrigam em torno de 6,6 milhões de residências com pelo menos 17 milhões de pessoas. Isso equivale à população de toda a região norte brasileira, segundo o último censo do IBGE. A pesquisa se concentrou em revelar uma amostra dos hábitos de consumo e os setores da economia que recebem mais atenção dessa população. Segundo os dados, nos últimos 3 meses, 55% dos moradores de favelas, o equivalente a mais de 6,5 milhões de pessoas, compraram produtos de beleza, enquanto 41%, ou 5 milhões de pessoas, adquiriram itens de vestuário. A compra de itens pela internet já é um hábito para 60% dos moradores das favelas. A área da educação também aparece entre as prioridades para os gastos e 43% disseram que vão adquirir cursos diversos e 29% querem entrar em cursos de idiomas. Outro dado positivo do levantamento é que, mesmo diante de adversidades, menor atenção do poder público e privação de direitos, 90% dos entrevistados se mostraram otimistas com o futuro e responderam que a vida deve melhorar no próximo ano. Entre as principais melhorias que os moradores gostariam de ver nas favelas, 19% citaram melhor qualidade das habitações, 18% pediram mais acesso a hospitais e postos de saúde, 18% pediram mais atenção na segurança e 14% em infraestrutura básica, como esgoto e iluminação pública. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler. Você bem informado com notícias nacionais, internacionais e regionais. Jornal da Onda. A Advocacia Geral da União pediu ao Supremo Tribunal Federal que seja investigado o uso de informações privilegiadas no mercado cambial de compra e venda de moedas estrangeiras envolvendo o anúncio de tarifas comerciais impostas ao país pelos Estados Unidos. O pedido foi feito após a imprensa noticiar que ocorreram transações de câmbio em volume significativo antes e depois do anúncio das taxações contra o Brasil. Segundo a AGU, o fato sugere possível utilização de informações privilegiadas para acesso prévio e indevido a decisões econômicas de alto impacto. O órgão pede que a Procuradoria-Geral da República insira a investigação no inquérito que apura a conduta delitiva do deputado federal Eduardo Bolsonaro em atuação com o pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro, na articulação de mecanismos internacionais como coação contra a justiça brasileira. A AGU também instou a Comissão de Valores Mobiliários a adotar medidas cabíveis para a apuração do fato.
além da esfera criminal, o uso ilícito de informação privilegiada enseja responsabilidade civil e administrativa, inclusive por prejuízos ao mercado e a investidores. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos. Tá todo mundo ligado. Onda Nova. Esporte. Jornalismo de verdade. Jornal da Onda. Esporte. 4 jogos ontem no encerramento da 15ª rodada do Brasileirão. No Beira-Rio, o Internacional venceu o Ceará por 1-0. No Barradão, o Vitória derrotou o Bragantino também por 1-0. Na Ilha do Retiro, o Sport bateu o Lanterna Sport por 1-0. E no Maracanã, o Flamengo levou a melhor no Clássico e venceu o Fluminense por 1-0. Vamos então relembrar os 4 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Na liderança, o Cruzeiro, 33 pontos. Em segundo, o Flamengo tem 30 pontos. Em terceiro, o Bragantino, 27 pontos. E fechando o G4, o Palmeiras, 26 pontos. O Atlético aparece na 9ª posição com 20 pontos. Na zona de rebaixamento estão Santos, Juventude, Fortaleza e Sport. Vamos falar da Série B. 2 partidas fecharam ontem a 17ª rodada. Em Manaus, o Amazonas venceu o Botafogo de Ribeirão Preto por 3-0. No Independência, o América foi derrotado pela Chapecoense por 1-0. Pela 13ª rodada da Série C, o Tombense foi derrotado pelo Confiança de Sergipe por 3-2. O Tombense é o penúltimo colocado na classificação com apenas 11 pontos. Jornal da Onda, informação com credibilidade no seu rádio, portanto, tá aí as notícias do esporte para você aqui na Onda Nova FM. Reta final do Jornal da Onda, vamos com a nossa última informação de hoje, falando sobre a morte da cantora e empresária Preta Gil. Ela morreu neste domingo, dia 20, aos 50 anos. Vamos às informações da Juliana Batista, aqui no Jornal da Onda. Morreu neste domingo, aos 50 anos, a cantora e empresária Preta Gil, vítima de um câncer no intestino. Filha do cantor Gilberto Gil, Preta estava nos Estados Unidos desde o mês de maio, onde fazia tratamento. A família de Preta Gil divulgou nota pelas redes sociais, lamentando a morte da artista e afirmando que agora cuida dos procedimentos para trazê-la de volta ao Brasil para ser sepultada. A nota publicada no perfil de Gilberto Gil diz o seguinte: é com tristeza que informamos o falecimento de Preta Maria Gadelha Gil Moreira, em Nova York, onde estamos neste momento cuidando dos procedimentos para sua repatriação ao Brasil. Pedimos a compreensão de tantos queridos amigos, fãs e profissionais da imprensa, enquanto atravessamos esse momento difícil em família. Assim que possível, divulgaremos informações sobre as despedidas, diz a nota. Preta Gil descobriu câncer no intestino no início de 2023. Filha de Gilberto Gil com Sandra Gadelha, Preta faria 51 anos em 8 de agosto. Ela deixa um filho, Francisco Gil, e uma neta, Sol de Maria Gil. Também pelas redes sociais, o presidente Lula lamentou o falecimento de Preta Gil. Preta era uma pessoa extremamente querida e admirada pelo público e pelas pessoas que tiveram a felicidade de conviver com ela. Os palcos e os carnavais que ela tanto animou sentirão sua falta, disse Lula. O presidente também afirmou que, assim que soube da notícia, telefonou para Gilberto Gil para oferecer palavras de conforto. Gil foi seu ministro da Cultura entre 2003 e 2008. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Juliana Batista. Jornalismo de verdade. Jornal da Onda. E assim estamos chegando ao final do Jornal da Onda, agradecendo o carinho da sua audiência. É sempre muito bom ter você nos ouvindo. Dizer para você que amanhã nós estaremos de volta, trazendo mais informações aqui pela Rádio Onda Nova FM. Jornal da Onda todos os dias traz informações para você, te deixa muito bem informado. A todos que nos acompanham, forte abraço e até amanhã, se assim o nosso bom Deus permitir. Você acabou de ouvir Jornal da Onda. As principais notícias do mundo.